Bem, criança, estamos aqui mais uma vez para iniciar a nossa aula de hoje. E a nossa videoaula de hoje vai ser sobre revisão de geografia. Tudo que vocês aprenderam no decorrer do primeiro bimestre, nós vamos revisar aqui na nossa videoaula. Então vamos aqui verificar os conteúdos no qual estudaremos agora. Vocês vão revisar você e a cidade, no qual vai abranger você e sua escola, tá certo? Vamos também aprender escola, um lugar de todos, ok? Iremos também revisar representação. Como seria essa representação? Vamos agora relembrar, tá bom? Orientação. Sabemos que nós devemos nos orientar com algum aparelho que nos ajude a levar a um determinado local no qual eu quero chegar. Então, como é que eu posso fazer essa orientação? Como ocorre essa orientação? Na nossa videoaula de hoje, revisão, vamos relembrar um pouco da nossa aula anterior. E por último, conhecendo o município. E aí eu pergunto, você sabe qual é o seu município? Você conhece o seu município? Então, mostrei na aula anterior que o município ele pode estar caracterizado em duas áreas, área urbana e área rural. E são esses conteúdos no qual iremos revisar nesse momento. Então, acompanha comigo que eu vou mostrar o livro de geografia de vocês, onde nós iniciaremos a nossa revisão de geografia. Tá bom, criança? Bem, criança, quando a gente fala você e a cidade, são exatamente aqueles momentos que eu pergunto para você. Quem é você? Qual o seu nome? Tá certo? No caso, se você estiver fazendo uma pergunta à professora Érica, uma pergunta direcionada para mim, quem sou eu? Então eu vou dizer que eu sou uma professora, meu nome é Érica Clícia, tá certo? Eu moro em 2 bairros, porque a maioria da minha parte eu moro no bairro de Antônio Bezerra e consequentemente meus finais de semana na minha casa, no bairro de José Walter. E aí, você, como seria você? Então é dessa mesma forma. E aí eu vou dizer também, se for relacionada a mim, eu trabalho em 2 escolas. Uma escola é no turno da manhã e a outra escola é à tarde. Então seria essas informações sobre você. Quem é seu pai, sua mãe, quantos anos você tem, qual sua cor favorita, certo? Que animal de estimação você tem e qual animal você gosta. Então, são essas perguntas baseadas em você, para conhecer um pouco você. E aí eu pergunto aqui, sua escola. Eu poderia perguntar qual é a série que você está estudando esse ano. Na sua escola, qual a parte que você mais gosta da sua escola, tá certo? E aí eu vou fazendo perguntas baseado na escola que você estuda. A sua escola fica perto de quê? Que pontos de referência tem a sua escola? A sua escola tem alguma loja por perto? Quais são os pontos que você identifica ao sair da sua casa até chegar à sua escola, tá certo? O seu roteiro, até se aproximar da escola, você passa por que pontos de referência que vocês lembram? Então é exatamente isso que quando a gente pergunta você e a cidade. Qual é a cidade que você mora? Então nós moramos em Fortaleza, tá bom? E que bairro vocês moram, tá certo? E são essas perguntas que falam você e a cidade. Agora, escola, um lugar de todos, tá certo? Vocês vão ver quem são essas pessoas. De todos quem? Então, vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar esse vídeo no qual vocês até já tiveram na aula anterior, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Mostrar agora para vocês como compartilhar o espaço escolar. Então, criança, compartilhar o espaço escolar. Então, posso dizer a escola, um lugar de todos. A escola é um espaço de uso comum. Então, na sala de aula, por exemplo, convivemos diariamente com os colegas e professor. Nela, nos divertimos e aprendemos coisas novas. Observe
as imagens desta página e da página seguinte. Então, vocês vão conversar com o responsável sobre as questões propostas. Então, vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Vou baixar um pouco, olha só. Aqui nós estamos percebendo que tem a professora juntamente com os alunos, tá certo? Nesse momento, nós não podemos vivenciar porque estamos sofrendo por conta de uma pandemia que veio alastrando todas as nações, crianças. Mas nossas aulas agora, nossa sala de aula é exatamente através das videoaulas, ok? E através das aulas online de revisões no qual estamos fazendo frequentemente. E eu posso dizer para vocês, olha só esse aluno. O que os alunos e o professor retratados na ilustração estão fazendo? Percebam que todos eles estão organizando a escola. Então, é função de todos, tá certo? Como a escola é um espaço para todos, então todos devem juntos estar unidos organizando a escola, mantendo ela limpa, jogando o lixo na lixeira, organizando as cadeiras quando vocês se levantam, tá certo? O material de vocês deve estar adequadamente guardado, não devem ter discussões, nem briga com os colegas, porque devemos sempre estar unidos, respeitando um ao outro, tá certo? E aí, se vocês acharem conveniente estar sempre ajudando, é bom, tá bom? Ajudar, até porque mostra o quanto você é uma pessoa prestativa, certo, criança? E aí, observem a foto, gente, dessa sala de aula, ok? Você acha que é importante, tá certo? Manter a sala de aula limpa e organizada? Por quê, criança? Então, lembrando, essa foto aqui é uma sala de aula bem distante, no município bem distante, muito precário, tá certo? Onde não tem a organização, onde não tem material suficiente para que os alunos estudem. E mesmo assim, eles se sentem muito felizes em estudar num ambiente escolar desse. Olha só a diferença dessa sala para a sala de aula que nós estudamos. A nossa sala é uma sala mais confortável, mais arejada. Então, aqui a gente percebe a simplicidade dessa sala de aula, ok? Mas lembrando que o objetivo é o mesmo, passar o conhecimento, transmitir todo o conhecimento, certo? Para os alunos. E aqui estão essas crianças na hora do intervalo e tem uma tristinha aqui. Então, o que é que nós devemos fazer nesse momento? Nunca deixamos de cumprimentar as pessoas, tá certo, crianças? Vocês devem estar sempre respeitando cada criança, porque cada criança tem o seu jeito de ser. E aí vamos tentar ser amigos de todos, tá certo? É aconselhável estarmos sempre juntos, sendo amigo, ajudando, respeitando, colaborando para o bem-estar de todos, tá bom, criança? E agora, eu posso dizer quais cuidados você tem com o espaço da sua escola. Será que você é uma criança que está preocupado com a organização da sala de aula? Ou será que você não está nem aí, sai jogando tudo no chão, porque a escola já tem uma funcionária para limpar as salas? Então, a gente não deve pensar nesse lado. Nós devemos pensar principalmente em nós, que somos pessoas educadas, que sabemos onde é o local exato de jogar lixo, que sabemos que eu não posso jogar qualquer tipo de papel no chão, que a escola existe lixeiras espalhadas por todo lugar, tá certo? Então, devemos sim manter o espaço escolar, certo? Com seus devidos cuidados. Não podemos riscar paredes, tá certo? Nem as cadeiras, nem mesas que no qual vão fazer falta se tiver quebrada, tá certo? Vamos cuidar do nosso material escolar também, tá bom, criança? Porque foi comprado com bastante zelo com vocês, muitos pais compraram com dificuldade, tá certo? Para que assim eles fizeram um esforço
para que assim vocês possam ter uma educação de qualidade, tá bom, criança? E aí, qual a importância de manter uma boa convivência com as pessoas no espaço escolar? Você vai mostrar que você tem uma boa convivência, que você é uma criança educada, que você é uma criança que está sempre interagindo com as outras. E também mostrar para todos que você não vai fazer distinção de ninguém. Todos somos os mesmos, somos pessoas civilizadas, educadas, que respeitamos o próximo, tá certo? Mostrando o amor um para o outro, tá bom, crianças? E aí, eu pergunto assim, como é a sua convivência na sala de aula com os colegas? Eu acho que a minha convivência é maravilhosa. E a sua também é? Agora eu pergunto também, e na escola? Com os funcionários, como é que vocês tratam os funcionários da escola? Vocês respeitam os funcionários? Ou vão fazer aquela diferença porque ele não é professor, nem diretor, nem coordenador, você vai tratar de forma diferente? Não, assim não deve ser. Nós devemos tratar todos os funcionários, seja ele o zelador, seja ele que trabalha nos serviços gerais, ou professor, diretor, coordenador, psicólogo e outros, da mesma forma, com educação e carinho, tá bom, criança? Você já vivenciou alguma das situações representadas nas ilustrações? Olha só, aqui estamos presenciando, certo? Perceba que nessa imagem estamos presenciando um distanciamento não tão distante, tá certo? As crianças estão bem próximas. Esse distanciamento está bem diferente do qual nós estamos vivenciando na realidade em sala de aula, que tem que ter uma diferença de 1,5 m para cada criança, tá certo? De uma cadeira para outra. Então aí é uma fase que eles já passaram por cuidados mais preciso, com distanciamento maior, mas assim mesmo estão usando, olha só, aquela máscara de protetora, tá certo? Para que eles não possam respirar um em cima dos outros, ok, criança? E agora aqui a escola, você já presenciou algum conflito no espaço escolar? Tá certo? Eu acho que alguém já deve ter presenciado. O que aconteceu com a situação? Foi resolvida? Com certeza, sempre as situações são resolvidas, tá bom? E são essas perguntas que vamos estar sempre colocando nas avaliações, certo? Questionamentos, perguntas que no qual vocês vão poder responder individualmente, tá bom, criança? Agora vocês vão estudar um pouco sobre a representação e orientação, tá certo? Vocês perceberam que ultimamente nós precisamos representar, tá certo? Algo através de maquete, através de planta, e descobrimos que uma vista olhando de cima para baixo, eu vou ter ali uma visão vertical, vista de cima para baixo. E também estudamos também a visão oblíqua, que é vista de cima para o lado, tá certo? Eu também mostrei para vocês as orientações como direções, tá certo? Cardeais e colaterais. Tudo isso vamos revisar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Representação. E aí eu vou mostrar para vocês, né, que Joana e Rodrigo estavam caminhando, tá certo? E o João disse, na minha escola, as salas de aula ficam perto de um pátio. E aí ele deu uma referência que a sala dele ficava, tá certo? Perto de um pátio cheio, e o pátio tinha muitas árvores, era cheio de árvores. Nela, as carteiras ficam em fileiras. Então, ele mostrou que a escola dele, as carteiras ficam em fileiras, ok? Então, aí ele tá representando como era a sala dele, certo, criança? Já a amiga dele, a Joana, disse, tá certo? A Joana disse que na sala de aula da escola dela, as carteiras ficam em círculo. Olha, fica desse jeito as carteiras, tá certo? Da sala de Joana. Ela representou aí como é que fica as cadeiras da sala dela,
tá certo? Agora eu vou dizer para vocês sobre maquete. Nós descobrimos nas nossas últimas aulas estudadas que a maquete é exatamente para representar um espaço de várias maneiras, tá certo? E eles dizem também que essa maneira de representar, ela pode estar mencionando uma miniatura, seja de uma planta, de uma casa, ou seja, numa miniatura tridimensional, tá certo? De uma construção de um apartamento, né? Ou uma construção de um lugar. Observe aqui. Aqui nós temos, tá certo? Uma maquete de um condomínio que vai ser construído e ele fez uma miniatura tridimensional. Quando ele fala essa miniatura, ele está mostrando em detalhe como é que vai ser o funcionamento, como é que os engenheiros vão ter que construir esses edifícios, tá bom? Já aqui embaixo, estamos falando da planta, é como seria esse apartamento. Então, tem uma planta, um desenho, tá certo? E essa planta, eu posso dizer para vocês, crianças, que é outra representação, tá bom? E observe que na planta de um apartamento, tá certo? Ele também está numa representação reduzida. E isso, ou seja, nós podemos ver que ele é de menor intensidade. A realidade dele é bem menor. Na planta, nós podemos representar, tá certo? De forma reduzida, ou seja, bem menor. Lógico que no apartamento não seria desse tamanho. Aqui está só uma representação, tá certo? O que é que eu posso dizer também para vocês? Que nessa maquete, eu posso identificar ela como maquete bidimensional, tá certo? E para que servem as plantas, professoras? As plantas são utilizadas para representar espaços de pequenas dimensões, desde os cômodos da casa até o bairro, por exemplo. Agora vamos lembrar dos diferentes pontos de vista. Nós temos dois pontos de vista, o da visão vertical e o da visão oblíqua. Então, dependendo do lugar em que vocês estão, vocês podem enxergar os objetos, construções e paisagens, tá certo? E para representar a planta de uma sala, nós podemos dizer que esse ponto de vista é um ponto de vista vertical. Por quê, professora? Porque ele está sendo visto de cima para baixo. Então, qualquer imagem, qualquer figura que for vista de cima para baixo, eu vou dizer que essa visão é uma visão vertical. Ok, criança? Já no meu próximo desenho aqui, eu vou dizer que essa visão é oblíqua porque eu estou representando, tá certo? Essa imagem vista de cima para o lado, tá certo? Do alto para o lado, ok? Quando a visão ela é oblíqua, eu vou visualizar, tá certo? A fachada de qualquer imagem que eu estou observando, certo, criança? No caso aí, da nossa atividade, do livro de vocês, ela foi vista de cima para o lado dessa planta da escola, certo? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a representação do bairro. Então, Daniela e Carla são primas e moram na mesma cidade, certo? E acontece que Daniela convidou Carla para assistir uma peça de teatro na escola onde estuda. Só que ambas não sabiam o endereço, como chegar. E aí, o que foi que elas fizeram? Vejam só. A Daniela, ela pediu ajuda à professora e a professora emprestou, tá certo? Emprestou uma planta, digamos assim, da escola, tá certo? E nessa planta tem legenda. E o que seria legenda? Legenda é exatamente elemento muito importante para a leitura de uma representação. Por exemplo, aqui eu tenho um quarteirão, ok? E eu, através dessa planta, deste bairro, eu vou localizar, crianças, eu vou localizar aonde fica a escola. Agora, eu quero que vocês percebam que aí nessa localização
essas legendas me mostram algo. Legenda de algum estabelecimento, seja comercial, seja residencial. E aí eu olho só. Eu vou começar a observar. Localize na planta abaixo a escola da Daniela. Olha só, criança. Então, vamos aqui. Vamos na legenda. Se eu vejo esse carrinho, logo eu sei que aqui é um supermercado, não é correto? Agora, se eu vejo um ônibus, eu percebo que aqui é uma parada de ônibus. Olha só. ABC. O que é que vocês me dão uma ideia? Que isso aqui seria o quê? Uma escola de educação infantil, não é isso? Uma escola, ABC é uma escola. Essa cruz é a igreja. E uma casinha com um livro aberto pode ser uma faculdade, mas também pode ser uma escola. Vamos observar? Olha só os símbolos de cada legenda. Percebam aí. Na legenda, como eu havia falado na planta, o carrinho é supermercado. O ônibus é um ponto de ônibus, a parada no qual eu citei. A ABC era uma escola de educação infantil ou creche, tá certo? A cruz, o hospital. E olha só, a casinha com o livro aberto é exatamente a escola aonde a Daniela tem que ir, criança. Então, entenderam? Em uma planta, em uma representação, eu posso ter símbolos que são chamados de legendas, aonde vão identificar pontos de referência no qual eu devo passar pelo caminho, tá certo? Então, vamos lembrando, sempre em uma planta de uma cidade, de bairro, de rua, tá certo? Existem esses pontos de referência numa planta que me dá o conhecimento que essas plantas sempre vai ter uma legenda, tá bom? A planta dos arredores da escola apresentada pela professora não ajudou a prima da Daniela a se localizar, pois ela não conhecia nenhum daqueles pontos de referência. Então, criança, é muito importante vocês estudarem pontos de referência e estudarem legenda. Então, toda vida que vocês saírem da sua casa a um determinado local, sempre vão observando os pontos de referência, tá certo? Ah, eu moro perto de um banco, eu moro perto da escola, o ponto de referência da minha casa é a padaria do seu João. Então, aí são pontos de referência, tá certo? Vocês vão identificar a casa de vocês através desses pontos de referência, certo? Então, vamos analisar essa outra planta aqui embaixo. Essa planta é a planta do bairro, tá certo? De Amambai, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora, vamos analisar as legendas. Eu tenho esse símbolo que já de cara eu já sei que é um posto de gasolina. Esse aqui eu já sei que esse ponto de referência é uma igreja. Olha só, a casinha com livro aberto. Escola. Um garfo e uma colher. Com certeza será um restaurante. Esse aqui, ponto de ônibus. Ou aqui nós chamamos de parada de ônibus. Esse aqui, supermercado, certo? Esse, outra escola. ABC, já aprendemos que ABC é creche. Cruz, hospital. E a bolsa, professora, provavelmente seja uma loja, shopping, tá certo? Aqui, Pinheiros, deve ser vegetação, tá bom? E aí, vamos analisando aos poucos cada legenda dessa. Vamos lá. Para o carrinho, já sabemos que eu tenho um supermercado. Para as letrinhas ABC, eu já aprendi que é a creche. Escola, hospital, ponto de ônibus, posto de gasolina, igreja. Olha só, criança, aquelas árvorezinhas pequenas. É o horto florestal. Restaurante, como eu falei, a bolsinha é uma loja. Então, percebemos que legendas de uma planta
ele é importante para poder a gente localizar os pontos de referências, tá certo, crianças? Quarteirão da escola. Então, muitas pessoas não sabem, não têm ideia o que é que tem no quarteirão da sua escola, tá certo? Então, eu sei que na escola de vocês existe no quarteirão próximo, sabe o que, crianças? Sabe o que? Existem um posto de gasolina, existe também no quarteirão da escola, professora? Não, no quarteirão próximo. Agora, no quarteirão da escola existe um ponto de restaurante, um pequeno restaurante, tá certo? De uma pequena empreendedora, tá certo? Que vende alimentação, certo? Também temos oficinas para consertar carros, tudo no quarteirão da escola. E também temos prédios residenciais. E aí, o quarteirão da escola, nas cidades chamamos de quarteirão, uma área geralmente com construções delimitadas por ruas. E aí, vamos observar? Vejam só. Observe na imagem aérea abaixo o quarteirão onde está localizada uma escola do bairro Rosarinho, na cidade de Recife. Além da escola, o que mais é possível observar na imagem? Olha só, eu observo o nome de ruas, mas também vista de cima para baixo, numa visão vertical, eu percebo que existe vários edifícios, vários prédios, casas, piscinas, tá certo? E aqui o telhado da escola. Olha só, criança. Eu posso dizer para vocês quantas ruas formam o quarteirão. Quarto já vem de uma ideia de 4. Quarteirão são 4 ruas, tá certo? Que juntando essa quarto, dá ideia de quadrado também. E aí eu localizo, tá certo? Essas 4 ruas como quarteirão. Tá bom, crianças? Vamos rever um pouco sobre a orientação, tá? Agora vamos estudar um pouco sobre a orientação. Então, quando você precisa encontrar um lugar em seu bairro, o que faz? O que é que vocês fazem? Eu acho que vocês fazem o seguinte, procuram um endereço, não é? Então, o correto seria esse, procurar um endereço no qual vocês querem chegar. E aí, esse menininho diz que ele procura o endereço do lugar e a menininha diz que eu peço a pessoa que conhece o lugar que me indique pontos de referência. Foi o que acabamos de analisar, tá certo? Na aula anterior, conteúdo anterior. E a outra já disse que ela usa uma planta do bairro. Então, geralmente, gente, nós não usamos planta do bairro, certo? Nós utilizamos GPS, utilizamos o celular para que assim a gente possa ter conhecimento do local onde nós estamos indo, tá certo? Agora aqui nos fala que existe outras maneiras, tá bom? Para poder a gente se localizar para um local que não conhecemos. O que eu posso dizer para você é que entre as informações que constam do endereço de um lugar, estão o nome, tá certo? O nome da rua. Geralmente, quando vocês procuram o endereço de alguém, parente, um primo, um tio, um avô, eles moram em uma rua, tá certo? Ou avenida, tá bom? Ou então, numa travessa. E para chegar no local adequado, essa casa vai ter a numeração dela, tá certo? Ou prédio ou outra construção, como também estabelecimento comercial, escolas e etc. Criança, tudo vai ter a numeração para poder assim chegar às encomendas, digamos assim, correspondências, que são cartas vindas do correio, contras a pagar, boletos bancários, muitas vezes chega pelo o endereço que a pessoa está morando, tá certo? Eu vou dizer também para vocês, olha só, isso aqui
Existem casas que a numeração é do lado par e existem casas que a numeração é do lado ímpar, tá certo? Essa aqui são casas com numeração número par, ó. 934, olha a outra, 932. Provavelmente a que está vizinho seria 930, tá certo? Porque geralmente vai pulando de duas em duas. Sabemos que o endereço da nossa escola é Rua Carlos Vasconcelos, no bairro Aldeota. Agora, vou mostrar para vocês, tá certo? Direções cardeais. Essas direções, ela trabalha também o lado onde nasce o sol e o lado onde o sol se põe, tá certo? Imagine que você tivesse que localizar-se e orientar no mar. Então, no mar não tem ponto de referência, né, criança? E não podemos aí identificar essas legendas no mar. Não tem, é impossível. O mar é só água. Lá no meio do oceano é só água. E o que você faria? Então, há muito tempos atrás, nós sabemos que as pessoas se orientavam através dos pontos cardeais, que são exatamente utilizados por bússolas, que nos mostra através da rosa dos ventos esses pontos cardeais e pontos colaterais, tá certo? Mas muitas pessoas antigamente também ela tinha como referência os astros no céu. Que astros são esses, professora? O sol, por exemplo. Então, quando eu sei que o sol nasce, eu sei que aquele local, aquele ponto, aquela direção cardeal é o leste, tá certo? Onde o sol nasce. E aí, eu descobrindo onde o sol nasce, eu vou saber o restante do local, tá certo? Por quê? Porque o sol é uma estrela que ilumina e aparece em toda a Terra, tá certo? E aí, nós sabemos que pela manhã, eu observando o sol, eu vou descobrir o local determinado, tá certo? Porque o sol, ele vai desapontando no horizonte. Então, nós temos o nascer do sol e no fim da tarde nós temos o pôr do sol, tá certo? Eu vou dizer mais para vocês, crianças, o seguinte: observando esse movimento do sol, certo? Foram estabelecidas 4 direções principais que nos permitem saber em que lugar estamos e em que direção devemos seguir. Então, temos aí uma criança apontando o braço dela para o lado leste, que é exatamente o lado onde nasce o sol, o lado leste. Logo, o seu outro braço vai estar virado para o oeste. E a posição que ela encontra na frente dela é o ponto, certo, norte, ponto cardeal norte, e atrás vai ficar o ponto cardeal sul. E aí eu vou mostrar para vocês que esses pontos, tá certo, cardeais, ele está posicionado na direção que cada um vai identificar conforme a posição do sol, tá certo? Agora eu posso dizer para vocês que entre esses pontos cardeais existem os colaterais, como eu já havia falado. Veja só aqui a rosa dos ventos, tá certo? E nela nos dá direções exatamente dos pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Agora, entre eles, nós temos percebido que existem outros pontos. E esses pontos eu posso considerar como pontos colaterais. Olha só. Tem o nordeste, tem o sudeste, tem o sudoeste e tenho o noroeste, tá certo? Esses aqui são os pontos colaterais. Por que eles são chamados colaterais, professoras? E aí, criança, no último assunto para a nossa revisão, estudamos aí as atividades econômicas do município, onde vocês descobriram que essa atividade ela pode estar distribuída em 2 áreas, tá certo? Áreas essas que são conhecidas como área urbana e área rural,
tá bom, criança? E vocês descobriram que essa área rural, ela é mais composta por bastante vegetação. E através dessa aula, vocês conheceram um pouco do município, tá certo? No conteúdo do livro de vocês, ok? E mostramos também um pouco sobre a área urbana. Eu não sei se vocês lembram. Na área urbana conhecida como cidade, vocês viram a maior concentração de avenidas, ruas, prédios, tá certo, criança? Nós percebemos que ela é uma cidade bem desenvolvida e nessa cidade nós podemos encontrar aqui empresas, indústria, também avenidas pavimentadas, viadutos, tá certo? Pontes. Agora nós temos bem presente no nosso município bastante túneis que facilita, certo? A movimentação dos transportes coletivos, tá bom? E transportes individuais, tá certo? Evitando assim um grande congestionamento de carro na nossa cidade, no nosso município, ok, criança? E aí eu também mostrei para vocês a área rural. O que seria a área rural? Mostrei para vocês que na área rural está uma grande quantidade predominante de sítios, chácaras, fazenda, plantações de floresta. E nós sabemos que a área rural é conhecida como campo, tá certo? E ao contrário da área urbana, geralmente esse local ele é mais predominante a vegetação, porque aqui na área rural, nesse campo que tira todo o alimento que é agora abastecido a região, certo? Urbana. Então, a região rural, ela abastece a região urbana nos alimentos, tá bom, criança? Eu acho que vocês lembram dessa imagem que eu ampliei, tá certo? No slide, mostrando a área urbana e a área rural, tá certo? E eu também mostrei para vocês, tá certo? A cidade e o campo, área urbana no município. Então, Fortaleza é basicamente assim, construções de edifícios, de casa, de shopping, de teatros, tá certo? De hotéis, tá bom? Tudo pela ação do homem, com a necessidade, tá certo? Ele construiu, tá bom? E já na área rural a gente vê essa vegetação, a cidadezinha mais simples, pessoas mais humildes, mas porém tem também a riqueza da natureza, que é daí, da área rural, que retiramos alimentos que nós consumimos, crianças. Mostrei para vocês também, ó, que na área urbana conhecida como cidade é a maior concentração de casas, correto? Concentração de shoppings, de lojas, concentração de viadutos, estradas, tá certo? E também maior concentração de indústrias. Só que essa indústria estão sendo ultimamente direcionada, tá certo? Mais na área rural. Por quê, professora? Porque a área urbana não tem mais por onde crescer. As pessoas estão crescendo a cidade para cima, com edifícios de 20 andares em diante, tá certo? E aqui na área rural, também conhecida como campo, predomina sítios, chácaras, fazendas, plantações, serras, que temos muito aqui no Ceará, serras, ok? E algumas indústrias. Temos um polo industrial no Porto de Pecém, muito grande, tá bom? Onde temos siderúrgicas, que abastece não só o Ceará, mas outras regiões, tanto no país como fora do país. Temos aí também hortas, certo? Temos hortas, temos plantações, temos chácaras, como está aqui na imagem, ok? E essas são as imagens que podemos encontrar. Animais, criação de animais, seja ele de gado, que são os bois, sejam eles de galinha, que são as aves, ou até porcos, tá certo? E aqui, a cidadezinha nos interiores, geralmente é assim, tá bom? Na área rural. E aí eu vou mostrar para vocês que no passado, Fortaleza era assim. No presente, Fortaleza, nosso município, está assim, dessa forma. E no futuro, vai depender das pessoas que daqui para lá estarão
no futuro, tá bom, crianças? E aí eu desejo a todos vocês bons estudos e até a nossa próxima aula. A tia Érica mandou um beijão, tá certo? Um abraço bem forte e até a próxima, igual esses pinguins, ok? E aí, crianças, vocês gostaram da revisão de geografia? Compreenderam melhor cada assunto estudado? Então agora, depois da nossa videoaula, vocês vão abrir o livro de vocês, revisar de novo os conteúdos que vocês estudaram, para assim obter bons resultados, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!